Eu não passei de primeira no mestrado e, olhando em retrospectiva, ainda bem que eu não passei de primeira. Nesse vídeo eu espero que você que está prestando seletivo consiga ter um momento de reflexão e também de acalmar um pouco essa ansiedade aí de passar de primeira ou passar de segunda. Eu quero contar o meu relato. Essa experiência realmente me ensinou muito mais de qualquer leitura de edital ou qualquer outro tipo de preparação que eu podia ter nesse processo seletivo. Então, se você já tentou e não passou, ou se você está tentando na primeira vez, vem comigo. Quero que você escute um pouco meu relato e veja se faz sentido você acolher essa reflexão que eu vou trazer aqui para você. Eu quero te mostrar 5 lições que eu aprendi nesse processo e talvez possa te ajudar a navegar com mais segurança aí e menos ansiedade, talvez, o seu seletivo. Mas antes de tudo, só para me apresentar, eu sou a Tatiane Guimarães, eu sou mestra, agora, né, pela FGV Direito de São Paulo, porque eu consegui entrar, né? E eu também sou mentora e sócia aqui na Dama Acadêmica. A gente criou esse espaço aqui de acolhimento e de apoio a pessoas que querem entrar na pós-graduação e navegar essa pós com segurança. Então vem comigo que eu tenho certeza que alguma lição vai poder ressoar um pouquinho aí no seu seletivo e talvez te ajudar a navegá-lo com mais segurança. Então, primeiro de tudo, prestar o seletivo sem ter clareza é como entrar num jogo sem saber as regras. Então, na primeira tentativa que eu fiz, eu prestei só a FGV Direito de São Paulo, porque eu queria muito entrar lá, mas eu achava que bastava ter essa vontade e um tema de pesquisa. Mas eu não conhecia muito bem como funcionava o seletivo, né? Não conhecia a banca, eu não entendia muito bem os critérios de avaliação, não sabia quem ia avaliar no final das contas. Então, a minha primeira lição é: a gente precisa ter uma investigação estratégica desse seletivo, ler o edital e ler as entrelinhas do edital. Vou deixar um vídeo aqui em algum lugar, um vídeo, né, que eu tenho 10 pontos aí que a gente consegue ver através do edital, por meio do edital, mas para além dele, para a gente poder realmente ter essa investigação estratégica. O segundo ponto é que não adianta ter um projeto bom, um tema legal, se ele não está bem comunicado. Então, eu achei que o tema do meu projeto ele era forte e ele era realmente forte, tanto é que teve vários pontos, né, que foram surgindo de políticas públicas e tudo mais aqui no Brasil depois de eu não entrar de primeira e que eu percebi que eu falava nisso já lá naquele projeto, mas eu não sabia como comunicar isso. Inclusive, isso foi algo que a banca bateu muito. A banca não entendia, a banca fazia perguntas e eu não conseguia responder, eu não conseguia articular o que estava aqui na minha cabeça. Então, este é um ponto muito importante. Não basta ter uma boa ideia, você precisa saber comunicá-la com clareza, coesão e alinhamento institucional com o programa. E isso me traz a lição 3, que é a questão da banca. A banca, ela sente quando você está insegura. Então, na entrevista, minha primeira vez, ela foi presencial. Já a segunda foi no começo da pandemia, então ela foi online, então foi bem diferente. Mas a primeira, eu me tremia de um jeito por dentro, presencial, eu quase chorei. Mas não era só nervosismo, né? Era um medo de estar no lugar errado, era aquela síndrome de impostora falando que eu não devia estar lá. E assim, eu percebo que eu não estava pronta na época. Eu estava muito imatura, eu estava muito no começo. E eu percebo agora que essa lição, né, me fala que a segurança vem no processo. A gente vai construindo ela aos poucos, então é normal a gente bater cabeça, né? A gente tentar uma, duas vezes e a gente vai ganhando essa resiliência e resistência. Então não espere que a sua entrevista, a sua primeira entrevista, vá ser arrasadora. Realmente a gente sai achando que foi horrível e é normal. Às vezes é por isso que você não passa, às vezes você consegue realmente passar porque você conseguiu se comunicar bem, apesar do nervosismo. Mas é tudo parte do processo e tá tudo bem. A lição 4 é que essa reprovação me fez olhar para mim com mais honestidade. Então, assim, a não aprovação de primeira foi muito difícil, porque eu já era pesquisadora na FGV, então eu achava que eu podia ter esses pontinhos a mais aí, né? E não funcionou. Eu me questionei muito, a síndrome de impostora bateu assim de um jeito, falando, será que realmente faz sentido? Será que eles realmente querem você aqui? Mas daí eu comecei a me perguntar, qual que é o pesquisador que eu quero ser? Que temas que realmente me atravessam de verdade? E que ritmo de estudo eu realmente consigo manter? Então a reprovação, ela pode ser esse convite a você se olhar e a perguntar qual que é o seu eu autêntico. E eu não quero que você veja a reprovação como um abandono, como uma recusa.
é na verdade só um alerta para que algo não está encaixando. Às vezes é o seu comportamento na entrevista, às vezes é a sua comunicação na escrita do seu projeto, às vezes é questão do número de vagas. Então a gente tem que também ter um olhar um pouquinho mais além do seletivo, né? A gente tem que entender essas entrelinhas que vão um pouquinho além de só pensar no critério objetivo que está lá escrito. E por fim, a minha quinta lição é que é impossível fazer um processo seletivo sozinha. A gente precisa de apoio. Na primeira tentativa, eu tive pouco tempo para poder circular o meu projeto para outras pessoas e ter olhares externos. Já na segunda, eu tive muito mais tempo porque afinal eu já estava trabalhando nesse seletivo com mais antecedência, porque desde a minha primeira reprovação, já fiquei pensando, já fiquei matutando, já fiquei construindo esse projeto lá desde cedo. Isso me ajudou a tanto ter um pouco mais de confiança no meu tema, mas também a poder ter esse olhar externo ao meu projeto e à minha escrita. Então, minha última lição é que apoio técnico e emocional, claro, transforma muito. Conversar com pessoas sobre o seletivo, conversar com pessoas para tentar simular uma banca, foi realmente fundamental para eu poder fortalecer a minha candidatura. Então, se você prestou um processo seletivo e não passou, isso não é significado de fracasso. Você só ainda não descobriu o jeito certo de fazer esse seletivo. Então, se você quiser tentar de novo, ou você está tentando pela primeira vez e você quer já ter esse apoio estratégico, técnico e emocional, eu te faço um convite. Aqui na Dama, a gente prepara o pessoal para o seletivo por meio da Operação Projeto Pronto. A gente te ajuda não só a ter um olhar global do seu seletivo, mas a gente te ajuda a construir o seu projeto de pesquisa do zero, quando você não tem nem ideia do que você quer fazer de pesquisa, até chegar na revisão e submissão do seu projeto. Então vem com a gente, confere aqui embaixo e eu te encontro numa próxima. Até mais! Construímos uma comunidade de mulheres que querem sucesso na carreira acadêmica sem abandonar a sua vida pessoal. Aqui você cresce, se conecta e constrói novas habilidades. Nós preparamos você para os desafios da pós e para uma jornada de realizações. Seu futuro começa na Dama. Vamos juntas?